Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é quinta-feira, dia 27 de outubro, e nós vamos continuar aqui a nossa lição falando sobre as ressurreições anteriores à cruz. E hoje nós vamos estudar sobre a última delas, a ressurreição de Lázaro. Bom, antes de nós começarmos o nosso estudo, vamos orar a Deus pedindo que Ele se faça presente conosco, que Ele nos conceda o discernimento, e o Espírito Santo para nos ensinar. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado, tem cuidado de nós e o Senhor nos deu essa oportunidade de estudarmos mais a Tua Palavra, de olharmos para esse relato da ressurreição de Lázaro e aprendermos sobre o Teu amor e sobre o plano da salvação para cada um de nós. Senhor, venha falar poderosamente ao nosso coração através do Teu Espírito Santo, que Ele nos dê compreensão da Tua Palavra e que tudo que seja falado aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Suplicamos também, Senhor, que o Senhor cuide das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos problemas e que o Senhor perdoe os nossos pecados. Fica conosco, com os nossos familiares também. Nós pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Bom, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a lição de hoje vai começar pedindo para que nós leiamos João, capítulo 11, do verso 1 até o 44. E faz uma pergunta aqui: em que sentido Jesus foi glorificado por meio da doença e da morte de Lázaro? Que nós vamos ver ali, isso está escrito em João, capítulo 11, verso 4. É uma expressão um pouco estranha, para esse sentido. Como alguém pode ser glorificado na doença e na morte de outra pessoa? Vamos ler aqui e entender isso um pouco melhor, porque isso tem a ver com o plano da salvação, não só para nós, mas para todas as pessoas, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Bom, vamos ler aqui do verso 1 até o 5, tá bom? Está escrito assim: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Queridos irmãos, queridas irmãs, é muito importante lembrar disso aqui. Jesus amava Marta, Maria, Lázaro, e Jesus também amava todas as outras pessoas. E ele desejava levar a salvação para todas as pessoas. E Jesus disse: essa enfermidade não é para a morte, não é para a morte. Mas Lázaro morreu. Será que Jesus estava mentindo? Não, nós estamos estudando sobre a ressurreição antes da cruz, não é? As ressurreições antes da cruz. E Lázaro seria ressuscitado por Cristo. Então a morte não teria a palavra final aqui. Mas, infelizmente, aconteceu e havia um propósito para isso. E isso está ligado com a salvação não só de Lázaro, de Marta e de Maria, mas a salvação de todas as pessoas que estavam envolvidas ali no momento da ressurreição de Lázaro. Bom, vamos ler aqui o verso 39 até o 42. Está escrito assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então, Jesus ele não chegou no momento em que Lázaro estava doente. Quando Jesus chegou, Lázaro já havia morrido há 4 dias. E aí, Jesus respondeu a ela, não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse:
Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Queridos irmãos e queridas irmãs, não era só Marta, Maria ou o enfermo Lázaro que precisava de salvação, mas todas aquelas pessoas, toda aquela multidão que estava presente naquele momento precisava de salvação. E eles precisavam crer que Cristo é o Filho de Deus, enviado por Deus para ser o nosso Salvador. E aí então Jesus, ele deu talvez a maior prova que essas pessoas poderiam ter, uma prova inequívoca, ressuscitar alguém que estava morto há 4 dias. Talvez muitos que estavam ali testemunharam ou ouviram o relato da ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim. No entanto, aquelas pessoas muitas vezes duvidavam dos milagres que Jesus operava, e haviam opositores à obra de Jesus que faziam o quê? Não, ele fingiu, foi tudo combinado, e isso e aquilo. No entanto, querido irmão, querida irmã, aqui Jesus ele queria dar uma prova irrefutável. E irrefutável para quê? Para que aquelas pessoas crescem nele e fossem salvas. Tanto elas, quanto Marta, Maria e Lázaro. Bom, a lição vai continuar dizendo o seguinte para nós, olha só. Aqui também Jesus usou a metáfora do sono para falar sobre a morte. Quando alguns pensavam que ele estivesse falando sobre o sono literal, Jesus afirmou: Lázaro morreu. João, capítulo 11, do verso 11 ao 14. Esse trecho é interessante, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, porque mostra que Jesus sabia o que estava acontecendo com Lázaro. Jesus estava distante, Jesus não estava vendo Lázaro, não estava fisicamente acessível a Lázaro. No entanto, quando Lázaro morre, Jesus diz: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E então os seus discípulos, eles falam ali entre eles: se dormiu, está salvo. E aí Jesus então ele fala: Lázaro morreu. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, eu gostaria de continuar lendo esse texto, porque diz assim, olha só, a partir do verso 13. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus também estava interessado na salvação dos discípulos. Talvez houvesse ainda alguma dúvida nos discípulos. E agora, então, Jesus ele lhes daria uma prova de que eles não teriam mais motivos para duvidar do poder de Cristo sobre a morte, da divindade de Jesus, de que Jesus é o nosso Salvador, o Messias. Talvez houvesse ali alguma dúvida ainda na mente dos discípulos. Então, vamos continuar aqui os comentários da lição. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava morto havia 4 dias. Seu cadáver estava apodrecendo. Nós podemos ver isso ali no verso 17 e também no verso 39 desse capítulo. Quando um corpo começa a se decompor a ponto de cheirar mal, não há dúvida, a pessoa está morta. Nesse contexto, quando Jesus disse a Marta, o seu irmão há de ressurgir, ali em João capítulo 11, verso 23, ela afirmou sua crença na ressurreição final. Vejam só o que Marta falou. Declarou-lhe Jesus, verso 23 aqui, teu irmão há de ressurgir. Verso 24, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Marta acreditava já na ressurreição
na volta de Cristo, no último dia. Mas Jesus declarou, diz aqui a lição: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? João capítulo 11, verso 23 até o 26. Essas palavras são fundamentais para nós, queridos irmãos e queridas irmãs, porque elas não dizem aqui que a gente nunca vai provar da morte, mas que mesmo que venhamos a provar da morte, nós não morreremos eternamente. Essa é a promessa de Deus para nós. É a promessa de Jesus para nós. E continuando aqui, e Jesus acrescentou: eu não disse a você que se cresce, veria a glória de Deus? Nós lemos isso ali no capítulo 11, verso 40. Marta creu e viu a glória de Deus na ressurreição de seu irmão. A Bíblia diz que pela palavra de Deus a vida foi criada. Ali em Gênesis capítulo 1, do verso 20 até o 30. Salmos capítulo 33, verso 6. E pela sua palavra a vida pode ser recriada, como no caso de Lázaro. Depois de uma breve oração, Jesus ordenou: Lázaro, venha para fora. João capítulo 11, verso 43. Naquele exato momento, aquelas pessoas viram o poder vivificante de Deus, o mesmo poder que trouxe nosso mundo à existência, e o mesmo poder que, no fim dos tempos, chamará os mortos de volta à vida na ressurreição. Ao ressuscitar Lázaro, Jesus provou que tinha o poder de derrotar a morte. Para seres como nós, que inevitavelmente morrem, poderia haver manifestação maior da glória de Deus? E aí, meu querido irmão, minha querida irmã? Deus, ele é poderoso, até mesmo para nos ressuscitar caso venhamos a morrer. Nós não devemos temer a morte. Nós devemos temer estar longe de Deus, estar longe de Cristo, porque Ele é a nossa única chance de vida eterna. É somente através dele. E a lição vai finalizar aqui fazendo algumas perguntas para nós. Leia João capítulo 11, versos 25 e 26. Em uma linha, Jesus falou sobre a possibilidade da morte para os crentes. Na linha seguinte, falou que os crentes não morrerão eternamente. O que Jesus ensinou nesse texto? Por que o entendimento de que a morte é um sono inconsciente é tão crucial para entender as palavras de Cristo? E por que suas palavras nos oferecem, como seres destinados à sepultura, tanta esperança? Queridos irmãos e queridas irmãs, como a lição disse aqui, se Jesus não voltar durante o momento em que estamos vivos, inevitavelmente todos nós vamos morrer. Isso é algo que está relacionado com a nossa natureza imperfeita, por conta do pecado. Só que agora, Cristo ele oferece uma esperança, porque Ele pode ressuscitar qualquer pessoa. Tenha ela morrido há 4 dias, tenha ela morrido há 1000 anos. Agora, por que isso tem uma ligação tão importante com o estado de que os mortos estão inconscientes, né? Com a noção de que os mortos estão num estado inconsciente? Querido irmão, querida irmã, vamos pensar no outro caso, que não representa a verdade. Eu já gostaria de deixar isso claro. Mas suponhamos que Lázaro, que amava Jesus, que era amigo de Jesus, discípulo de Jesus, fiel a Jesus, tenha morrido. E aí, na crença de muitas pessoas, o que aconteceria com ele? Iria para o céu. Estaria lá com Deus, lá no céu, no paraíso, consciente. Isso não acontece, mas assim, suponhamos que isso acontecesse. Faria sentido
Cristo chamar Lázaro de volta para viver uma vida de sofrimento, para viver num mundo onde ele estaria sujeito ao sofrimento, à dor, à morte, a ver ali suas irmãs morrerem ao invés dele? Será que faria sentido, meu querido irmão, minha querida irmã? Não faria sentido nenhum. E aí, Jesus então ressuscita Lázaro. Por quê? Porque Lázaro estava inconsciente. Lázaro não estava vivo mais. Não havia nada de Lázaro que permanecesse vivo, meu querido irmão, minha querida irmã. Então, por isso que Jesus ressuscitou a Lázaro. Jesus o trouxe de uma situação pior para uma situação melhor. Da morte para a vida. Da inconsciência para a consciência. E aí sim, suas irmãs foram confortadas. Por quê? Porque quando ele estava morto, não havia interação nenhuma com elas. Mas, ao devolver a vida ao seu amigo, ao seu amado Lázaro, as suas irmãs, então, voltaram a ter contato com ele. Vejam só, meus queridos irmãos e queridas irmãs, precisamos refletir sobre isso. Bom, a lição ela vai terminar por aqui. Nós temos ainda o estudo de sexta-feira. Fiquem conosco e até amanhã, se assim Deus nos permitir.